Mamães e papais, entramos em uma fase onde os bebês se encontram mais maduros. Então, os saltos de desenvolvimento começam a ser diferentes daqui para frente. Falaremos hoje sobre o quinto e o sexto salto de desenvolvimento, duas fases marcantes e bem especiais para toda a família. Vamos falar então do quinto salto de desenvolvimento e suas características. Esse salto acontece mais ou menos com 5 meses de vida do bebê e é o momento em que ele aprende a fazer a relação das coisas, como por exemplo, ele entende que existe uma reação para as suas ações. Então é comum o bebê jogar as coisas no chão para que você pegue. Ele vai testar consequências, vai gritar e te olhar, vai jogar no chão quando você disser não e coisas desse tipo. Ele vai demonstrar insatisfação quando os pais saírem de perto. Vai tentar engatinhar. A maioria começa nessa fase, mas não se preocupa se o seu não conseguir ainda. Vai ter total controle dos seus movimentos e todos bem coordenados. Vai perceber a distância entre uma coisa e outra. Parece bobo, mas para uma criança é muita coisa, porque ele vai começar a entender a grandeza do seu mundinho. Coisas pequenas começam a ser percebidas, como etiquetas de roupas que possam incomodar, meias no pé, incômodo com fralda e etc. Tudo vai parar na boca, brinquedos, sapatos, roupas e tudo que estiver na frente do bebê. Então, é fase de redobrar a higiene das coisas. E claro, como todo salto, o bebê fica mais chorão e pede por mais colo. Ainda mais agora que ele entende que quando ele chama, alguém aparece. Nesta fase é muito importante conversar e explicar tudo à criança, porque as coisas já fazem muito sentido para eles. Explicar o motivo do por que não pode jogar alguma coisa no chão, por exemplo. Eu sempre explicava tudo para minha filha. Eu praticamente narrava os acontecimentos para ela entender. Eu até explicava o momento da troca de fralda, que a mamãe iria pegá-la no colo para trocá-la e explicava o motivo da troca. Um lado positivo de narrar tudo é que eles vão associando as nossas ações às rotinas do dia a dia. Agora, vamos falar um pouco sobre o sexto salto de desenvolvimento e as suas consequências. O sexto salto aparece com mais ou menos 7 meses de vida do bebê e nesta fase, tudo passa a ter mais significado para eles. Vamos às características principais dessa nova fase. O bebê começa a bater palmas e terá grandes chances de conseguir engatinhar. O bebê ficará muito carinhoso e vai demonstrar mais afeto pelos pais. A criança começa a agarrar, segurar cabelo bem forte. Alguns beijam os pais e é super gostoso. Entre o quinto e sexto mês de vida do bebê, acontece a formação do triângulo familiar, e é nesse momento que a criança percebe que existe uma figura paterna. Por mais que o pai seja ativo desde o nascimento, a relação do bebê com a mãe é diferente e não tem o mesmo significado. Só por volta dos 6 meses que esse reconhecimento acontece. Não esqueçam que os dentinhos estão surgindo. A introdução alimentar começa a ser feita e com tantas novidades, a criança pode ficar mais agitada e às vezes irritada. Além de começar a ter febre e diarreia por conta do incômodo do dente ou também por conta do amadurecimento do aparelho digestivo, que começa a funcionar diferente com as papinhas. Nesta fase, o bebê também pode conseguir ir atrás de objetos. Pode também começar a falar algumas sílabas e aprenderá a fazer o sinal de tchau. Então, vamos a alguns reflexos negativos do quinto e do sexto salto de desenvolvimento. O bebê fica um pouco mais irritadinho quando não atendemos às suas vontades. Não quer mais ficar sozinho, quer sempre gente ao redor. Ele vai demonstrar mais interesse em brincadeira que possui contato físico, porque ele vai querer ficar bastante tempo no colo ou por perto das pessoas. Ele passa a entender que quando a mamãe anda, ela vai se afastar. E isso o assusta, então reclama quando a mãe sai de perto. Depois desse salto, o bebê vai ficar interessado em explorar a casa. Armários, gavetas, achar etiquetas, levantar tapetes para olhar o que tem embaixo. Então, tomem cuidado com objetos cortantes, com quinas de mesa, com gavetas com facas e coisas desse tipo. Alterações no sono e no humor.
A criança pode ficar sem muito apetite e pode também ficar um pouquinho mais carente e irritadinha. O quinto e o sexto salto duram bastante tempo, coisa de até 4 semanas. Pois é, o mês todo, né? Mas é importante alertar que existe aqui uma janela de quase 2 meses entre o quinto salto, que acontece com 5 meses, e o sexto salto, que acontece com 7 meses. Então, 2 meses é bastante tempo para o bebê amadurecer. Confesso que com a Manu, esse salto foi bem moleza. Os choros excessivos deixaram de existir. Os problemas nas madrugadas quase não aconteciam. Isso porque a rotina dela estava muito bem fixada. Não esqueçam que o bebê daqui para frente começará a expressar melhor as suas vontades. E continuo mantendo a minha dica sobre todos os saltos. Mantenham as rotinas firmes e fortes. Não cedam, porque é muito comum as mamães falarem: depois do sexto salto, meu filho parou de dormir no berço, só dorme na minha cama. Ou, meu filho mudou os horários, agora não dorme antes das 23 horas. Pessoal, quem mudou tudo foi você e não o bebê. Quem levou o bebê para a sua cama durante o salto foi você e ele gostou. E aí, não vai mais querer voltar para o berço. E é claro, ele já tem vontades. Cabe a você, mamãe e papai, ser forte nesse momento, ter paciência, porque essas fases vão embora, mas o novo aprendizado fica. Se você sair da sua rotina e ensinar coisas novas, eu te garanto, você terá trabalho triplicado depois. Alguns bebês passam por essa fase de uma forma mais leve, com algumas alterações no sono, o que é praxe dos saltos, e ponto. Mas outros apresentam o pacote completo dos problemas do sono, manha, choro e etc. Então, mantenha a sua calma porque vai passar. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e de deixar os seus comentários.